contexto anterior, né, para que a gente possa entender qual foi o tudo, né, que fora dito antes, né, para que assim a gente possa compreender esse ministério da reconciliação. E a gente sempre, amados, quando a gente ouve algum fato, eu estava pensando aqui, sentado, pastor Samuel, e lembrando que uma certa vez eu comecei a assistir um filme, e o filme era muito interessante, mas eu comecei a assisti-lo pela metade, e até hoje eu não sei o nome do filme, não sei como o filme começava, só sei quando o filme terminava, né? Ou como terminou a história. Mas eu busquei já em vários desses streams aí, né, para tentar identificar o filme, né, para que eu pudesse assisti-lo novamente e compreender então toda a história, para que eu soubesse, amados, esse e tudo isto. Agora eu vou convidar os amados para de fato abrirem a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, agora o negócio aqui está feio, viu? Papel para tudo que é lado, né? Gênesis, capítulo de número 3. Pronto, agora chegou o auxílio, né? Aí agora, aqui tá bom, tá bom. Queridos, o capítulo de número 3 de Gênesis é uma espécie de resumo de toda a Bíblia. Não sei se vocês algum dia já perceberam isso, mas esse capítulo de número 3, como ele traz um resumo da Bíblia, né? Ele também nos revela o início e o final da história, como tudo começou, para que a gente possa entender o e tudo isto. E a palavra do Senhor, amados, eu não vou ler o texto todo, mas eu vou pedir para que os irmãos me acompanhem a partir do versículo de número 1 do capítulo 3, porque os capítulos 1 e 2 vêm exatamente nos mostrar quando Deus forma o homem, quando Deus forma a mulher, né? E então estava ali criada a família. E então, amados, o capítulo de número 3 vem nos mostrar a queda. Quem cai, cai de algum lugar, ou de alguma situação, ou de alguma posição. Então é para que a gente entenda, amados, que havia uma posição na qual a família estava, e esta família então, gozando da presença de Deus, da paz, da alegria, ela então caiu dessa graça. E por que ela caiu? É interessante esse texto, amados, e eu peço paciência para os amados, porque a gente vai precisar ler um pouco para que a gente depois entenda o e tudo isto, né? O ministério da reconciliação. O texto nos diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Deixa sua Bíblia aberta nesse texto, para que a gente então tente, né, compreender todo o começo da situação, o começo da história. O livro de Gênesis, amados, exatamente nos mostra o começo de tudo, ou seja, como tudo começou. E a gente sabe, a gente entende, a gente crê efetivamente que tudo começa
começa a partir de Deus. No princípio, né, criou Deus todas as coisas, né? A gente vai então lendo o relato da criação, a gente vai exatamente percebendo que nada do que existiu sem que o Senhor assim ordenasse. Mas, amados, quando a família estava gozando da presença de Deus, entra em pauta uma terceira, vamos colocar assim, pessoa, porque a gente vai entender aqui que quando a Bíblia está nos falando de serpente, é lógico, amados, que não está falando de uma cobra comum, como a gente costuma ver aí, né, nos quintais, nas ruas, nas roças, né, naquelas ruas onde, logicamente, tem mato, né? E a gente então vai perceber, amados, que aqui se trata de alguém com personalidade, alguém com entendimento, alguém com uma sagacidade, alguém que poderia e teria essa capacidade de alterar, de macular, de, na verdade, adulterar o plano, o projeto de Deus. O texto nos diz aqui, amados, que quando então Adão e Eva, gozando da presença do Senhor, eles são confrontados, né? Na verdade aqui tão somente a mulher, ela é confrontada, e então a serpente, né, começa a falar com a mulher, né, para tentar tirar do coração dela aquilo que Deus havia colocado. E a gente sempre vai entender, amados, a Bíblia nos declara que a nossa luta não é contra a carne, muito menos contra o sangue, mas contra seres espirituais da maldade, contra espíritos malignos. Essa é a nossa luta. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ouvir uma voz no ouvido, claro, de vocês, né? Mas eu quero falar do ouvido espiritual, né? Você ouvir uma voz no seu ouvido espiritual dizendo para você fazer alguma coisa que desagradava a Deus, principalmente quando era uma situação para você levar alguma vantagem. E você ouve aquela voz, você diz assim, mas não tem ninguém falando comigo aqui, mas aquela voz está ali dentro do seu ouvido, né? E vai falar dentro da sua mente, dentro da sua alma. E o texto traz, meus amados, a ideia de que quando a serpente começa a conversar com Eva, começa exatamente a tentar tirar do coração de Eva o entendimento que ela havia adquirido acerca do ordenamento de Deus para a vida deles ali. É lógico, amados, que quando nós entendemos, quando nós compreendemos a vontade de Deus, nós sabemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Porque, amados, muitas vezes a gente foge de fazer a vontade de Deus, mesmo sabendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Por que a gente faz isso? É bom, amados, a gente ir entendendo o texto. E a serpente, então, coloca no coração da mulher a dúvida acerca daquilo que Deus havia falado. E a serpente, então, diz, no versículo 4, é certo que você não vai morrer. A gente percebe, amados, que muitas pessoas, elas não entendem o que é uma morte física e o que é uma morte espiritual. Eu tenho dito lá na nossa igreja, amados, que muitas vezes a gente chega, por exemplo, numa faculdade e a gente encontra aquele professor nosso que sabe muito, ele destrói no sentido de saber demais o que ele vai ensinar para nós, né? E a gente começa a beber aqueles ensinos daquele camarada. E a gente não muitas vezes, amados, tem o entendimento de perceber que muitas vezes ele está tirando de nós aquela semente do Evangelho que fora plantada através da pregação da palavra, através de um cântico de louvor, através de algum ensino que você teve na sua infância na escola bíblica dominical. A gente não percebe isso. E quando a gente
menos, amados, vai exatamente nos dar conta da situação na qual nós nos encontramos. Nós percebemos, queridos, que nós não adoramos mais a Deus como nós adorávamos. Nós percebemos que nós não amamos mais a Deus como nós amávamos. E nós não conseguimos entender, queridos, que muito disso advém exatamente dos ensinos humanos, da voz da serpente, que vem para dissuadir, para tirar, para arrancar aquilo que está plantado no nosso coração. Quando a serpente diz para a mulher: é lógico que você não vai morrer, né? É lógico que você não vai perecer. Ela traz logo em seguida algo que vai, como se diz assim, não deixa a mulher tomar fôlego, porque a mulher vai ouvir assim, logo no versículo 5: Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente, nesse sentido, não enganou a mulher. Nesse sentido, a serpente mostrou para ela que ela teria um conhecimento de algo, logicamente, que ela ainda não conhecia. E normalmente, amados, nós somos curiosos. Eu nem tanto, viu, amados? Eu confesso para os irmãos que eu não sou curioso. Mas normalmente nós somos curiosos, né? A gente recebe um presente, a gente corre logo para abrir, para ver. Eu deixo lá em casa, às vezes fica 3, 4 dias lá. Aí minha esposa diz assim: você não vai abrir o presente, não? Eu digo: ih, rapaz, eu esqueci que eu ganhei um presente, né? Aí, se é um perfume, né, quer logo saber se gosta, se não gosta, né? Geralmente é assim. E a serpente diz aqui à mulher que ela vai ter conhecimento. Mas, amados, ela não disse tudo, ela disse uma meia verdade. E é interessante na nossa vida, amados, nós conhecemos, por isso nós estamos começando lá do começo da história, porque o texto segue aqui nos contando, né, a verdade do que aconteceu. E o verso de número 6 vem nos dizer assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também ao marido, deu também ao marido, e ele comeu. Agora, amados, estava tudo como o diabo gosta, né? Estava tudo como o diabo gosta. Por quê, amados? Porque observe como são as coisas. É lógico que quando nós estamos lá no mundo, amados, nós não temos essa visão. Nós não temos a visão do que agrada a Deus e do que entristece o coração de Deus. Muitas vezes a gente até sabe de algumas coisas, mas a gente não sabe de acordo com a orientação do Santo Espírito de Deus. E o texto nos diz aqui, amados, que aquela mulher come, ela gosta, é um fruto desejável, é um fruto bom e é um fruto agradável. Pergunta para os irmãos: qual é o pecado que não é gostoso cometer? Imagine você ter um chefe que ele quer te ver pelas costas. Você, como servo de Deus, o que você gostaria que Deus fizesse com aquele seu? Mandasse lá para o Havaí, né, onde está acontecendo aqueles incêndios lá, né? Sei, né? E a gente, às vezes, amados, até é levado numa situação assim. Uma certa vez, pastor Samuel, irmãos, claro, eu estava vindo de São Paulo e vários pastores estavam no ônibus e eu estava na parte de baixo, o ônibus duplo deck, né? Estava na parte de baixo, que eu não gosto de viajar em cima, porque na hora que o ônibus faz assim, parece que vai jogar a gente para fora, né? E eu então fiquei ali embaixo um bom tempo. Depois eu digo: olha, vou subir para a gente ver gente nova, né? Aí quando cheguei lá, estava uma roda de pastores conversando, e um dizia assim: ah, porque fulano de tal perseguiu meu filho, eu o amaldiçoei e aconteceu, né? Aí um outro dizia outra coisa. Eu digo: meu Deus do céu, que isso?
Eu ouvindo isso de pastores, eu fiquei estarrecido. Eu digo, meu Deus, por que, amados, a gente quer se livrar de qualquer situação que nos desagrade, que nos deixe desconfortáveis? Então observe aqui, eu vou correr um pouco mais, porque o tempo não nos espera. O texto vai nos dizer, amados, que depois que eles comeram, versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos, e ambos perceberam que estavam nus. Meus amados, será que eles estavam sem essa roupa? É lógico que não, né? A gente sabe que quando a gente casa, né, não é segredo para ninguém, marido e mulher, eles andam à vontade dentro de casa, né? A gente sabe. Então não é dessa nudez que o texto está falando. Isso aqui, amados, é uma forma de mostrar para nós que agora eles estavam longe da presença de Deus. Eles não podiam, amados, gozar da presença de Deus ali, trazendo paz, alegria, conforto, felicidade. Então o texto vai nos mostrar, queridos do Senhor, que a primeira coisa que eles fizeram foi tentar resolver o problema. Olha aqui, finalzinho do verso de número 7. Quando eles perceberam que estavam nus, eles cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A primeira coisa, amados, que o homem tenta na sua vida é resolver o seu problema espiritual. Pastor, como assim? Vocês já observaram que várias religiões, várias seitas, vários grupos de pensamento, eles tentam nos fazer entender que coisas boas acontecerão para qualquer pessoa depois da morte. Vocês já perceberam isso? Não importa necessariamente o que a gente faça aqui em vida. Algumas até nos mostram que a gente vai voltar outra vez, a gente vai purgar o pecado da primeira vez, a gente volta uma segunda, uma terceira vez, até que a gente chegue num determinado patamar, e aí a gente não vai precisar de Jesus, porque quem nos purifica de todo pecado é Jesus, através do seu sangue. Então, amados, quando eles perceberam que estavam nus, o homem, quando percebe que está sem a presença de Deus, ele resolve então suprir as suas necessidades. Eu tenho dito, amados, por onde eu passo, que uma das coisas mais terríveis que tem acontecido no nosso meio evangélico cristão é nós queremos que as nossas crianças sejam artistas. Vocês já repararam aquelas crianças que vão lá para o Raul Gil? Aquelas crianças que aparecem nesses programas todos aí, normalmente os que cantam melhor são aqueles que vêm de igrejas. Os que, olha, amados, pais investiram, igrejas investiram, né? E agora eles vão lá para o mundo, né? Para então cantar, porque esse é o chamado do mundo. Meus amados, nós seres humanos queremos a todo custo cobrir a nossa nudez com uma casa confortável. Não tem nenhum pecado em ter uma casa confortável, mas nós queremos que todos os nossos problemas sejam resolvidos através de um bom emprego, através de um automóvel do ano, né? E de preferência um possante, através de coisas, amados, que venham suprir a falha, a falta, a necessidade e a carência de cada um de nós. E o diabo, ele sabe aquilo que nós necessitamos, humanamente falando. Ele sabe, amados, das nossas fraquezas, porque nós já fomos dele. Ele já nos dominou. Você lembra quando você era do mundo que você dizia assim: mas quando eu escuto tal música, mas olha, né? Quando eu faço determinada coisa, me vem a lembrança aquele tempo. E a gente às vezes lembra com saudade. Meus amados, todos nós
temos fragilidades na nossa personalidade, e o diabo sabe disso, e é exatamente aí que ele vai agir. Nós então procuramos de todo o nosso coração, de toda a nossa força, suprir, como eles fizeram aqui, cozendo avental de folhas. Então nós queremos suprir a nossa falta espiritual com coisas palpáveis, com coisas humanas. E o texto nos segue aqui adiante, amados, que eles precisavam então de um encontro com Deus, porque todos os dias, o texto vai nos revelar aqui, amados, no versículo 8, que todos os dias, pela viração do dia, eu estou começando do meio do versículo, todos os dias, pela viração do dia, Deus descia para conversar com Adão. Então, Adão e Deus, eles tinham comunhão. Então, o princípio, amados, que nós estamos estudando, é exatamente que Deus fez o homem para o louvor da sua glória, ou seja, Deus fez o homem para ter comunhão com esse homem, mas Deus tem comunhão com esse homem até o momento em que esse homem não conhece o pecado. Depois que esse homem conhece o pecado, ele não pode mais ter comunhão com Deus. Lá no princípio, ele conhece o pecado. Se Deus é plenamente santo, perfeitamente santo, o homem agora é caído. Aí Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 2, verso 1, vai exatamente dizer que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Então, em Adão, o pecado fez com que ele morresse. Todos nós morremos em Adão, porque a semente do pecado passa a cada um de nós. Nasceu há 4 meses a minha neta, primeira neta, né? O velhinho aqui ficou mais velho, né? E algumas pessoas olham para aquela criança e dizem: ah, mas é um anjinho, não quer mal a ninguém. É verdade, mas a semente do mal, a semente do pecado está no coração dela, e ela vai precisar algum dia ter o seu encontro pessoal com o Senhor Jesus, porque a semente estando ali, mais cedo ou mais tarde, a partir do momento que o conhecimento vem, vai vir também o aflorar do pecado. Deixa eu seguir aqui para a gente então não perder o fio da meada. Então, amados do Senhor, quando eles ouvem a voz do Senhor, versículo 8, agora no comecinho, eles se escondem da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eu sei que você já tentou evangelizar alguém que disse assim para você: eu sei que Deus é bom, mas agora não. Há poucos dias atrás, nós fomos a um culto na casa de uma irmã. O esposo dela não era cristão, mas era aquele amigo do Evangelho, já tinha lido a Bíblia toda 2 vezes, né? E sempre ouvia o programa nosso, né? O programa que a gente tem já há quase 18 anos aí, o Atalaia. E eu me recordo muito bem que o irmão Abimael estava naquele culto, virou para ele e falou: fulano, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele já estava doente, já estava no estágio avançado da doença, e ele disse: não, depois. Aí, amados, a gente procura uma razão humana, lógica para uma situação dessa. O texto vai nos dizer, amados, que agora o homem se esconde da presença de Deus. Nós vamos encontrar pessoas que, mesmo elas sendo direitas, mesmo elas sendo inteligentes, como o professor da faculdade que nós nos referimos há pouco, mas eles correm de Deus, eles fogem de Deus. Eles fogem de Deus porque eles agora são mortos espirituais e Deus é santo.
E o santo, amados, não pode jamais ter comunhão com aquele que está morto. Você já imaginou? Nós pastores, amados, costumamos ver algumas coisas interessantes. Quando morre alguém e nós somos chamados ali para fazer um culto fúnebre, e nós vemos algumas pessoas, alguns parentes, eu queria morrer também, porque nunca visitou o doente, nunca teve o cuidado de comprar uma fralda geriátrica, nunca cuidou de nada, mas depois que morre, né, o pesadelo vem, né, e agora, amados, eu quero morrer junto. Chega no cemitério e faz aquela onda toda que a gente já conhece. Meus amados, é porque o homem sabe que sem Deus ele está nu. Mas, queridos, se nós ficássemos por aí, nós entenderíamos que o homem tendia ao inferno. Porque, sabendo ele que não pode resolver o problema da sua salvação, cozendo um avental de figueiras, ele não pode resolver o problema da sua salvação, ele descobre que dele mesmo ele não pode fazer nada. Eu fico só imaginando, amado, se realmente fosse de folhas de árvore, né? Aí eu escolheria certamente aquelas folhas bem verdes, né? Bem verdinhas ali, mas depois de algum tempo elas iam desidratando, elas iam perdendo consistência e elas iriam deixar só os talos ali. A gente iria perceber que os talos não tapariam absolutamente nada. Mas olha como Deus é maravilhoso. Volte seus olhos aí para o texto, versículo de número 21. Olha aí o versículo de número 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Pastor, o que quer dizer esse fez, né, o Senhor Deus vestimentas de peles? Algumas verdades esse texto, amados, nos traz para que a gente entenda e compreenda o agir de Deus na nossa vida. Deus faz o homem, Deus coloca a sua palavra, o seu espírito no coração do homem, porque Deus sopra no homem o seu espírito. O homem então resolve ir para longe de Deus, para distante de Deus. Ele morre espiritualmente, mas agora, amados, Deus, ele vai criar uma situação que iria se descortinar lá em 2 Coríntios 5, que é exatamente o versículo 21, que nos diz que fez o Senhor Deus vestimentas de peles. De peles de quem? De peles de animais. Deus tirou a pele desses animais, eles ainda vivos? Certamente não. Eles precisaram morrer. Aí a gente vai ver, amados, o escritor aos Hebreus dizendo que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então a gente observa que isso que está escrito aqui no capítulo 3, versículo 21, vai exatamente culminar ali com o Calvário, onde Jesus é o sacrifício perfeito, né? A ovelha da qual não seria quebrado nenhum osso, né? Esse que o próprio João Batista deu testemunho, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, amados, a gente vai exatamente perceber aqui que é o próprio Deus quem faz o homem, e é o próprio Deus quem toma a iniciativa de salvá-lo, porque o homem estava morto nos seus delitos e pecados. O homem não poderia jamais alcançar salvação por seus próprios méritos, por mais que ele faça. É lógico, amados, que a gente vai encontrar sempre pessoas que nos dizem: ah, mas eu sou tão bom, eu nunca matei, eu nunca estuprei, eu nunca fumei maconha, eu nunca cheirei pó, eu nunca fiz. Eu digo: você está fazendo o que aqui, amado? Você já devia ter subido. Você já devia ter subido, porque eu, pastor, sei que o pastor
Samuel é assim. Quantas vezes a gente diz: Deus, tem misericórdia, Senhor, que pensamento ruim foi esse que veio na minha mente? Aí o camarada chega e diz: não, eu não tenho pecado não, eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, eu sou melhor do que muitos crentes por aí. É verdade, tem muito crente por aí dando mole, né? Mas, amados do Senhor, quando nós voltamos aqui e pensamos na vestimenta de peles que Deus faz, isso aqui, amados, era exatamente uma visão que o homem precisava ter, de que ele mesmo, por seus méritos, ele não pode resolver o problema da sua salvação. Ele não pode fazer absolutamente nada para que ele seja salvo. Quantas vezes nós dizemos assim: porque no dia que eu aceitei Jesus, amados, eu não posso aceitar Jesus, é Jesus que me aceita. Eu estou lá morto nos meus delitos e pecados, Jesus vai lá e diz: esse é meu. É Jesus quem toma a iniciativa. Às vezes a gente pensa, amados, que alguém aceita Jesus porque eu estou pregando, porque eu prego bonito, porque eu prego de tal forma. Nada disso, amados. Isso é tarefa do Espírito Santo. A palavra de Deus, queridos do Senhor, é a chave que entra nos nossos ouvidos espirituais e vai fazendo com que a gente compreenda tudo isso que a gente está vendo aqui, que nós somos pecadores, nós não podemos resolver o nosso problema, nossa situação de pecado, e que, portanto, Deus, Ele, lá no capítulo 3, Ele mata animais, tira as peles, derrama o sangue desses animais, o sangue desses animais então cai no chão, e então Deus pega as peles desses animais, dando-nos, claro, uma visão espiritual de que é Deus quem resolve o problema da nossa salvação. É Ele, amados. Então, queridos do Senhor, agora observe que também Deus vai nos mostrar uma grande realidade aqui no versículo 22. Então, disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Isso aqui, amados, é mais uma manifestação da graça de Deus. Você já imaginou, amados? Pensa aí agora. Um camarada ruim, o pior ser humano que você já conheceu no sentido dos atos que ele faz. A gente poderia dizer Hitler. Você já imaginou um cabra daquele vivendo 1000 anos? Você já imaginou? Hitler vivendo 1000 anos? A gente lendo história, amados, eu não sei se vocês já viram, mas que a primeira bomba atômica testada pelo exército soviético foi contra seus próprios soldados. Como pode, né, amados? Matar o seu próprio povo para estudar as causas, né, da morte, né, estudar as causas, o efeito, né, da explosão daquela bomba. Acho que eu não me recordo dos números, mas parece-me que esse primeiro teste foram 42.000 soldados mortos. Como a gente entender uma coisa dessas, amados? O texto então, meus irmãos, nos diz que Deus teve misericórdia, né? A sua graça então faz com que o homem não tenha mais essa condição, porque Deus não fez o homem para morrer fisicamente, mas agora Ele precisava não permitir que o homem vivesse para fazer aquilo que Deus não queria que ele fizesse. E aí o texto vai dizer, amados, nós já estamos caminhando para o final, viu, queridos? O texto vai nos dizer o seguinte, versículo 23, o Senhor Deus por isso o lançou fora do Éden, a fim de lavrar a terra
de que fora tomado. Versículo 24: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Eu entendo esse texto aqui, amados, me mostrando que o próprio Deus, Ele cria meios para que o homem não tivesse mais esse acesso, e ele então é lançado fora do jardim do Éden. E eu passo e posso entender o jardim do Éden como aqui um simbolismo da presença de Deus. O homem então é lançado fora da presença de Deus, porque se ele, pecador, chegasse até a presença de Deus, ele seria automaticamente destruído. Pastor, como é que a gente sabe disso? Vocês lembram quando Deus descia no monte, o monte fumegava, e Deus mandava antes o recado dizendo: avise que ninguém se achegue ao monte, porque quem tocar o monte morrerá. Porque Deus estava ali naquele lugar. Então, queridos do Senhor Jesus, a gente vai ver a mão de Deus preparando todas as coisas para que lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, a gente possa ver o apóstolo Paulo descrevendo esse ministério da reconciliação, ou mistério da reconciliação. Porque tudo começa aqui, amados, no Antigo Testamento, lá no capítulo 3, como nós acabamos de ler. O próprio Deus, se o Senhor Jesus diz que Deus amou o mundo tanto, que deu o seu Filho único, unigênito, único gênito Filho, Ele dá o seu único Filho, com o propósito de que todo aquele que crer no Filho não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, mas crer no Filho? Quem crê no Filho também crê no Pai. Jesus Cristo não disse lá no capítulo 14: Ele e o Pai somos um? Quem vê o Filho vê o Pai? Ele disse a Filipe. Então, amados, é necessário que nós compreendamos que o ministério da reconciliação é uma iniciativa do próprio Deus. Eu ouvi há uns anos, muitos anos atrás, o pastor Valdemir da Sanfonia, pastor Valdemir. Isso tem os anos da irmã Lidalva por aí, né? Aí o pastor Valdemir, ele contou uma ilustração interessante, né? Eu sei que vocês já ouviram essa ilustração por aí, mas eu vou contar para vocês, para a gente finalizar aqui da mesma forma como eu ouvi. Ele contava que um menino, aquele menino bem caprichoso, ele fez um barquinho, para que quando chovesse, ele então pudesse colocar o barquinho ali na correnteza e ele pudesse ir vendo ali o barquinho desfilando, né, naquela água. E então ele fez aquele barco. Mas, amados, num determinado momento a chuva foi tão forte que ele perdeu aquele barquinho de vista. E ele procurou e não encontrou aquele barquinho. Um dia, aquele menino vai passando por uma loja de antiguidades, e quando ele olha através da vitrine, ele vê o seu barquinho. Ele vê o seu barquinho e ele puxa o pai pela calça: pai, olha o meu barquinho ali. Pai, mas meu filho, que barquinho seu que está numa loja? Não é seu barco. É, meu pai, é o meu barco, sim, é o meu barco, compra ele para mim. De tanto o menino insistir, o pai foi e comprou aquele barquinho. Quando aquele menino pega aquele barquinho nos seus braços, ele olha para o barco e diz: meu barquinho, você é meu 2 vezes, porque eu te fiz e depois eu te comprei. Queridos,
Foi isso que aconteceu com Deus, comigo e com você. Nós somos feituras da mão de Deus. Nós sabemos que foi Deus quem nos fez, mas por que nós insistimos tanto em correr para longe de Deus? Porque o pecado, ele tão de perto nos rodeia. A Bíblia nos diz isso. E a gente deve então, amados, correr sempre na direção do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque agora, amados, nós passamos a pertencer a Deus pela segunda vez. Porque a primeira vez foi quando Ele nos fez e nós morremos então nos nossos pecados. A segunda vez foi quando Ele nos comprou através de Jesus Cristo. Meus amados, é necessário a gente entender que a palavra redenção, quando a Bíblia nos diz que Jesus nos redimiu, quer dizer exatamente que Ele nos comprou. A palavra redenção, ela deriva, amados, do mercado de escravos. A gente teve aqui um período de escravidão no nosso país. A gente vai ali em Salvador, no mercado modelo, e a gente vê algumas coisas de como funcionava o mercado de escravos. Então os escravos vinham nos navios negreiros e eles eram colocados, perfilados, nus. E aqueles que queriam comprá-los iam então, olhavam os dentes, olhavam o porte físico, olhavam os genitais, né? Depois que eles então observavam tudo, eles iam e compravam aquele homem do mercado de escravos. Mas aquele homem continuava escravo, só que ele deixava de ter aquele senhor ali no navio e agora ele passava a ser escravizado pelo dono da fazenda ou do lugar onde eles fossem trabalhar. Só que com Jesus é diferente. Jesus nos tira, Ele nos resgata, Ele nos compra desse mercado de escravos. E a partir de então, nós somos escravos voluntários. Porque nós dizemos para o nosso Senhor hoje, como fora dito lá no passado: Senhor, para quem iremos nós? Se só Tu tens as palavras da vida eterna. O discurso de Pedro é maravilhoso, porque ele sabia, amados, de onde ele tinha vindo. Ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era a expectativa de vida que ele tinha. Talvez você esteja aqui hoje também e você não tenha uma expectativa de vida no sentido de saber o que lhe aguarda depois da sua morte. Tem coisas na Bíblia que nos chamam muito a atenção, amados. Várias pessoas na Bíblia foram ressuscitadas. Algumas por Eliseu, outras por Jesus, outras na época de Pedro, de Paulo. Mas você já reparou que a Bíblia não traz nenhuma fala dessas pessoas como é o mundo dos mortos? Você já reparou isso? Mesmo o próprio Senhor Jesus, Ele não nos revela como é o mundo dos mortos. Olha, eu ressuscitei, eu fui em tal lugar, vi isso, vi aquilo. Ele não nos diz. Mas por que Ele não nos diz? Porque o justo viverá da fé. E nós precisamos, amados, não sermos como Tomé. Nós precisamos ter fé para que então a graça do Senhor Jesus abunde no nosso coração. Se você até hoje viveu uma vida separada de Deus, longe de Deus, você é uma daquelas pessoas que dizem assim: olha, na minha vida mando eu. Você precisa conhecer o Senhor Jesus para que você possa dizer: na minha vida manda Jesus. Através da minha boca fala Jesus. Os meus pés me levam para onde Jesus Cristo quer que eu vá. Queridos, nós precisamos valorizar o ministério da reconciliação, porque é essa palavra que nós vamos levar
para as pessoas que estão lá fora, mortas nos seus delitos e pecados, que a morte de Jesus ali na cruz do Calvário é exatamente para que Ele possa nos reconciliar com Deus. Eu sei, amados, que durante esses 2 dias e amanhã vocês vão ouvir mais acerca dessa reconciliação. E pense, a nossa reconciliação com Deus é feita tão somente através do sangue de Jesus. Que Jesus nos abençoe, amados, e nos faça entender aquilo que porventura precisava ser dito e não foi. Eu quero agradecer ao pastor Samuel, quero agradecer a igreja por essa oportunidade que vocês nos dão, a paciência que vocês estão tendo de nos ouvir. Mas eu deixo essa palavra para você, que eu sou muito grato a Deus, porque eu também estava lá, mortos nos meus delitos e pecados, mas pela graça de Deus eu fui alcançado pelo Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe, queridos. Nosso Deus, nosso maravilhoso Pai, graças nós te damos, ó Deus, porque um dia estávamos mortos nas nossas ofensas, nos nossos delitos e pecados, e o Senhor nos deu vida. Muito obrigado, Senhor. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por tão grande salvação. Pai santo e amado, continua abençoando esta igreja, ó Deus, que no nome de Jesus, os teus filhos em todo o tempo, Pai, estejam com os olhos e ouvidos espirituais atentos ao que o Senhor lhes deseja falar. Que o amor infinito de Deus, nosso eterno Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre todos vós, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.